sobre transformação linear e algumas propriedades. Então vamos iniciar pela definição. Uma transformação linear é qualquer aplicação entre o espaço vetorial U e o espaço vetorial V que satisfaz essas duas condições, que T de U mais V é T de U mais T de V para quaisquer par de vetores no domínio, e T de alfa U é alfa T de U para todo U no domínio e toda escala real. No caso particular, se você tiver uma transformação de U em U, então a gente chama de operador linear. Um exemplo bem simples para a gente começar. Vamos definir uma aplicação de R3 em R2 da seguinte maneira. Ela transforma o vetor x, y e z em um vetor de duas coordenadas x e 2x menos z. Vamos verificar se essa aplicação é uma transformação. Então a gente tem que mostrar primeiro que T de U mais V é T de U mais T de V. Onde esse U aqui, esse espaço vetorial, é o R3 no caso. Então eu vou tomar dois vetores em R3. Quem é T de U mais V? U mais V é x mais A, y mais B e z mais C. A imagem desse vetor pela aplicação T é simplesmente x mais A, primeira coordenada, e a segunda coordenada vai ser duas vezes a primeira menos a terceira. Esse vetor aqui a gente pode escrever como sendo a soma de x, 2x menos c, e a, e duas vezes a menos c. Só que esse vetor aqui é exatamente a imagem desse vetor por t. E esse vetor é a imagem desse vetor pela aplicação t. Então a gente mostrou que T de U mais V é T de U mais T de V. Agora a gente tem que mostrar a segunda condição, que T de alfa U é igual a alfa T de U. Então eu vou tomar um vetor qualquer em R3, em uma escala real. Então T de alfa U vai ser quem? Quem é alfa vezes esse vetor? Vai ser alfa x, alfa y e alfa z. Agora quem é a imagem desse vetor pela aplicação T? Vai ser simplesmente alfa x e duas vezes alfa x menos alfa z. Alfa está aqui, está aqui, está aqui. Então eu posso reescrever esse vetor como alfa, que multiplica x, 2x menos z. Só que esse vetor é exatamente a imagem desse vetor pela aplicação T. Como as duas condições foram satisfeitas, então a gente tem que essa aplicação de R3 em R2 é uma transformação linear. Agora vamos verificar se essa outra aplicação aqui é uma transformação. Eu defini uma aplicação de R em R2 da seguinte maneira. T de x é igual a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é 2. Então vamos lá. Eu tenho que pegar dois vetores no domínio, caso R, e eu calcular o t de x mais y, que vai ser exatamente a primeira coordenada é x mais y e a segunda é 2. Eu posso separar esse vetor como sendo o vetor x e 2 mais o vetor y e 0. Se a gente observar, esse vetor é exatamente a imagem de x por t. Porém, esse vetor aqui não é a imagem de y por t. Por quê? Teria que ter um 2 aqui. Logo, isso é diferente disso, porque t de x mais t de y teria que ser t de x é x e 2 e t de y e 2. Então, t de x mais y é diferente de t de x mais t de y. Logo, essa aplicação t não é uma transformação linear. Agora vamos para algumas propriedades. A primeira é que toda transformação linear T de U em V transforma o vetor nulo de U no vetor nulo de V. Então, a gente pode escrever a transformação do vetor nulo de U como sendo a transformação do vetor nulo mais o vetor nulo.
Sendo T uma transformação, eu posso separar T desse vetor com esse, como sendo T do primeiro mais T do segundo. Pela lei do corte, cancela esses dois vetores e esse vetor vai ser exatamente o vetor nulo de V. Segunda propriedade, que se T de U em V é uma transformação linear, então T de menos U é menos T de U, para qualquer que seja o U em U. Então, a gente já mostrou que o vetor nulo de V é a imagem do vetor nulo de U por T. Só que, sendo um espaço vetorial, a gente pode escrever o vetor nulo de U como sendo U mais menos 1 para qualquer U. Sendo T uma transformação, eu posso separar isso daqui como sendo a soma de T de U mais T de menos U. Aí agora o que foi que a gente ficou? A soma de dois vetores dando o vetor nulo. Então é porque esse rapazinho é o simétrico desse daqui. Ou seja, esse é igual a menos esse vetor. Então a partir de agora a gente pode reescrever T de U menos V como sendo T de U menos T de V. Outra propriedade, que se T de U em V é uma transformação linear e W é um subespaço de U, então T de W é um subespaço de V, do contradomínio. Então a primeira condição para ser um subespaço é que o vetor nulo tem que estar lá. Como a gente já mostrou que a imagem do vetor nulo de U é o vetor nulo de V, e esse vetor obrigatoriamente está em W, porque W é um subespaço vetorial, então significa dizer que o vetor nulo de V está em T de W. Segunda condição, a gente tem que tomar dois vetores em T de W e mostrar que a soma ainda está em T de W. Se o e V estão em T de W, é porque existem vetores no domínio, no caso W, tal que T de A é U e T de B é V. Agora vamos ver quem é U mais V. U mais V vai ser T de A mais T de B, sendo T uma transformação, T de A mais T de B vai ser T de A mais B. Só que A e B estão em um subespaço vetorial, porque A e B estão em W. Então A mais B está em W. Então, se esse vetor está em W, então U mais V é a imagem de um vetor que está em W. Logo, U mais V está em T de W. Por último, seja V um vetor em T de W e beta um real, a gente tem que mostrar que beta V ainda está em T de W. Analogamente, existe um U em W, então o T de U é V. Então agora vamos analisar quem é beta V. Beta V é a beta T de U, mas T sendo uma transformação, isso é T de beta U. Como o U está em W e B é um real, então esse vetor está em W. Então significa dizer que beta V é T, é a imagem de um vetor que está em W por T. Logo, beta V está em T de W. Com isso a gente mostra que T de W é um subespaço vetorial de V. Agora vamos definir o que é um núcleo. Dada uma transformação linear T de U em V, o núcleo de uma transformação é o conjunto do domínio tal que a imagem desses vetores é o vetor nulo do contradomínio, ou seja, o vetor nulo de V. Então, a gente tem o seguinte resultado, que se T de U em V é uma transformação linear, então o Ker de T, ou seja, o núcleo de T, é um subespaço de U, e que é uma transformação linear T é injetora, se somente se no núcleo só tem o vetor nulo. Então, vamos mostrar primeiro que o núcleo é um subespaço. A gente já sabe que do vetor nulo de U é o vetor nulo de V, então, por essa igualdade, já concluímos que esse rapaz está no núcleo.
Agora, a gente tem que mostrar o quê? Que dado dois vetores no núcleo, a soma ainda está no núcleo. Então, se U e V estão no núcleo, é porque T de U é igual a T de V, que é igual ao vetor nulo. E quem é T de U mais V? Como tem uma transformação, vai ser T de U mais T de V. Só que vai ser o vetor nulo mais o vetor nulo, que dá o vetor nulo. Então, U mais V ainda está no núcleo. E por último, a gente tem que pegar um vetor no núcleo, um escalar real, e mostrar que esse escalar vezes o vetor ainda está no núcleo. Então, quem é T de beta U? É beta T de U. Só que, se o U está no núcleo, T de U é o vetor nulo. E o vetor nulo vezes qualquer constante é o vetor nulo. Logo, beta U vezes U ainda está no núcleo. Portanto, foi satisfeitas as três condições, então o núcleo é um subespaço vetorial de U. Agora vamos mostrar que uma transformação linear T é injetora se no núcleo só tem o vetor nulo. Então, vamos supor que tem injetora, certo? E vamos tomar um vetor qualquer no núcleo, então seja um U pertence ao núcleo. Então, por definição, T de U é o vetor nulo de V. Só que a gente já mostrou que o vetor nulo de V é sempre a imagem do vetor nulo de U por T. Então, como T é injetiva, imagens iguais, elementos no domínio também são iguais. Então, X é igual ao vetor nulo de U, então no núcleo só tem o vetor nulo. Agora vamos mostrar a volta. Ou seja, se o núcleo só tem um vetor nulo, então a transformação é injetora. Então vamos tomar dois vetores quaisquer em U, de maneira que T de U é igual a T de V. Se T de U é igual a T de V, então T de U menos T de V é o vetor nulo de V. Sendo T uma transformação, eu posso escrever essa soma como sendo T de U menos V. Ou seja, se T desse vetor é igual ao vetor nulo, então é porque esse vetorzinho está no núcleo. Só que se ele está no núcleo, o núcleo é só o vetor nulo. Então é porque U menos V é igual ao vetor nulo. Mas se U menos V é igual ao vetor nulo, então U é igual a V. Então a gente pegou T de U igual a T de V, ou seja, imagens iguais, e mostrou que os elementos do domínio também são iguais. Então T